É verdade, está rindo. Brincando, irmãs. Pecado da língua. O uso da língua. O pecado da língua não. É assim, o uso da língua. Porque a língua em si não é pecaminosa. Mas a maneira como nós usamos as nossas palavras pode ser pecaminoso, pode ser danoso. Então, como eu falei aqui, como é bom a gente receber palavras de encorajamento, mas infelizmente não são só essas palavras que a gente ouve, que a gente recebe no nosso Instagram ou WhatsApp ou o que quer que seja. Muitas vezes são palavras amargas, palavras que colocam a outra pessoa para baixo e menosprezam outras pessoas feitas à imagem de Deus. E assim, irmãs, falar sobre os perigos do uso da língua é um assunto quase inesgotável. Eu tenho certeza que cada uma aqui teria um exemplo diferente para falar de alguma coisa boa, alguma coisa ruim. Porque a gente usa a nossa boca para muita coisa. Deus fez a nossa boca que é assim útil para muita coisa, para falar, para dar um sorriso, para comer, experimentar coisas boas que Deus nos deu oportunidade de aprovar. Mas como é que a gente tem usado a nossa língua para falar? O que você tem falado? Como que você tem usado as suas palavras? Quais são os motivos que te levam a falar? Mulher tem fama de ser faladeira, né? Então os pastores chegam aqui, como é que eles têm falado? Acalmem o coração, né? Como é que é? Silencie, né? Por que será? Porque mulher tem várias piadinhas, né? Mulher passa o dia fora, chega em casa, põe a língua para descansar. A mulher fala não sei quantas mil palavras mais do que o homem. E a mulher já nasce falando. Tem várias piadas. E eu tenho certeza que elas não são sem razão. Porque a gente gosta de falar. Umas mais do que outras. E é para a palavra de Deus que a gente recorre para saber como que a gente deve falar. Como que nós devemos usar a nossa língua para falar com as outras pessoas? É a ela que nós recorremos para tratar desse assunto. Então, quero que você abra sua Bíblia em capítulo 4 de Efésios, Efésios 4. Eu vou tratar hoje especificamente do verso 29, mas eu vou falar um pouquinho dos versos que vêm antes dele, tá? Efésios 4. Então, nesse capítulo, Paulo traz exortações ao povo de Éfeso, ali daquela igreja, como eles deveriam proceder uns com os outros, como eles deveriam andar em unidade de fé, a gente ouviu ontem sermão sobre isso, como eles deveriam servir uns aos outros em contraste com os ímpios, tá? Porque esse povo aqui de Éfeso era ímpio. Era um povo que adorava outros deuses, mas foram resgatados pelo Senhor, foram redimidos. Antes, eles andavam na vaidade dos seus pensamentos, eles eram obscurecidos de entendimento. Eles andavam em trevas e as próprias trevas estavam dentro deles, mas agora não. Agora, Paulo fala, vocês foram mudados por Cristo Jesus. Vocês não têm mais o coração duro, alheio às coisas do Senhor, como os ímpios ainda têm. E aí, então, ele escreve assim, não sejam mais como os gentios, né? Ali de 17 a 24, ele fala, vocês aprenderam um novo modo de viver em Cristo. Os ímpios, eles são vaidosos nos seus próprios pensamentos. Eles se enganam, eles acham que eles vão encontrar felicidade longe de Deus. E não pense que isso não acontece com você e comigo, acontece. A gente acha que a gente vai encontrar felicidade longe de Deus, longe das coisas do Senhor. E a gente até encontra às vezes, mas dura o quê? 1 minuto? 30 segundos? E a gente logo está atrás de outras coisas. A gente é enganada pelos nossos próprios desejos. E aí lá no verso 22, Paulo fala assim, deixem de lado, se despojem, se dispam, né? Tirem a sua roupa velha, a velha maneira de viver, que é corrompida pelo engano, e renovem-se no espírito do entendimento, se revistam do novo homem, que é criado segundo Deus. E aí ele fala assim, deixe de lado, jogue fora as coisas que não pertencem mais, que não combinam mais com a nova maneira de viver em Cristo. Por exemplo, não falem mentiras, está lá no verso 25. Não roubem mais. Então, se o Paulo estava falando isso, é porque acontecia.
Provavelmente tinha gente, só vivendo do trabalho de outras pessoas. Ele fala assim, não roubem mais, trabalhe, porque dessa forma você tem como acudir outras pessoas. Então você vê, você joga fora a preguiça, a falta de trabalho e você se reveste de uma pessoa que trabalha, e não trabalha só para si, trabalha para servir outras pessoas também. Outra coisa que ele fala, de se despir, né, e revestir. Não tratem os outros com amarguras, mas sejam bondosos, sejam perdoadores. E aí lá no verso 29, ele traz essa exortação que é onde eu quero trabalhar hoje. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E, irmãs, o que é uma palavra torpe? Algumas traduções aí talvez sejam outra palavra. Palavra torpe são palavras indecentes, palavras podres, impuras, imorais, palavras cruéis são palavras torpes. Palavras difamatórias são palavras torpes. Então, às vezes a gente pensa assim, né? O menino chega em casa e fala um palavrão que ele ouviu na escola e fala, vou lavar sua boca com sabão, né? Só que aquelas palavras cruéis que a gente fala para o nosso marido também são palavras torpes. E a gente deveria lavar nossa boca com sabão também nesse sentido, tá? Será que você fala palavras assim? Você tem palavras assim no seu vocabulário? Palavras difamatórias? Palavras cruéis? Palavras indecentes. Será que hoje você usou alguma dessas palavras? Se arrumando para vir para cá, na correria, e a criança não obedece, e tem que arrumar cabelo de menina, e cadê o sapato? E mãe, cadê o meu não sei o quê? Mãe, cadê não sei o que lá? E aí você já explode, lança uma palavra cruel para alguém ali da sua casa, da sua família, alguém que estava te atrapalhando no seu dia. Será que aconteceu isso hoje? Será que acontece isso todos os dias na nossa vida? Você pode até alegar assim, eu não falo palavrão. Eu não falo essas coisas. Eu nunca falei isso. Tá, mas como eu falei, as palavras amargas, elas são torpes também. Elas machucam outras pessoas. Veja só, a palavra torpe, essa palavra torpe, ela é sapros em grego, ela é usada num outro contexto, tá? Lá em Lucas 6, quando Jesus fala sobre a árvore boa que dá bom fruto e a árvore má que dá mau fruto. O mau fruto é torpe, é a mesma palavra. Será que nós temos então mostrado o quê? Frutos ruins, podres para as outras pessoas? E sabe quem mais vê isso? Quem está junto com a gente, mais perto, dentro de casa. Sendo assim, a nossa boca é um porta-voz do que já está enraizado dentro do nosso coração. Porque a boca fala do que está cheio. Se está saindo por aqui, irmã, é porque está sendo aqui dentro, está crescendo aqui. Cuidado. E isso aparece uma hora ou outra. Se a gente é rancorosa, se a gente é insatisfeita, se a gente vive falando mal de outras pessoas, ou pensando mal de outras pessoas, uma hora sai. Porque você vai cultivando isso aqui, uma hora escapa. E é incrível o poder de contaminação que a nossa língua tem. É tremendo e é horrendo ao mesmo tempo. É tremendo porque, olha só, quantas mulheres nós temos aqui hoje? Olha a oportunidade que Deus tem me dado de falar para vocês, de ensinar as coisas que o Senhor tem me ensinado. Porque eu estou aqui, não estou falando aqui de uma posição de alguém que já aprendeu tudo e sabe tudo, e agora eu vou te ensinar, tá? Escuta bem aí, porque eu já estou um nível acima de vocês. Não, eu luto com as mesmas coisas, todos os dias. E o Senhor tem me ajudado, me ensinado. Então, olha que oportunidade que eu tenho de proclamar a palavra do Senhor. Mas olha também a oportunidade que às vezes a gente tem, e a gente não perde, de difamar alguém. De difamar uma situação. Então é impressionante o poder de contaminação que a nossa língua tem, tanto para o bem quanto para o mal. A gente às vezes mancha a imagem de outra pessoa rapidamente, sem que a outra nem conheça aquela terceira. Não sei se já aconteceu com você de estar alguém chegando e vir alguém falar, ou você talvez ser porta-voz disso, infelizmente. Tá vendo aquela fulana chegando ali? Cuidado com ela. Cuidado, porque eu ouvi falar. E aí, quer dizer, você ouviu falar, você foi contaminado e você já contamina aquela outra pessoa. Você nem conhece aquela que está chegando. Você não foi checar se aqueles fatos são verdadeiros. Você não teve contato com ela.
E aí a gente envenena uma pessoa contra outra. A gente peca quando a gente fala mal de outros, a gente leva outras pessoas a pecarem quando elas ouvem a nossa fofoca. Olha como isso é sério, irmãs. Isso é muito sério. E é muito provável que esses irmãos aqui em Éfeso, que estavam lendo essa carta de Paulo, tenham vivido uma vida em ambientes impuros, cheios de maledicência, de uma pessoa querendo passar a perna na outra, né? Onde a palavra torpe, a palavra podre, era o pão diário na vida das pessoas. Tem muita gente que vive assim, que não consegue passar um dia inteiro sem fofocar, sem falar mal de alguém. E a gente, às vezes, sofre com isso, né? Porque a gente não quer ouvir se você tem se cuidado, mas é tão fácil da gente se contaminar. E é tão difícil, às vezes, a gente se afastar daquela pessoa, de falar, irmã, eu não quero ouvir. Irmã, eu não quero saber. Resolva lá com ela. Eu não tenho nada a ver com isso. É difícil para a gente fazer isso, mas a gente deveria fazer. Eu brinco que às vezes assim, algumas pessoas, e eu estou aqui expondo uma deficiência minha, algumas pessoas que eu sei que são faladeiras, às vezes eu fico assim, Senhor, eu não quero encontrar, não quero ter muito tempo com ela, porque eu sei que ela já vai soltar alguma amargura, alguma coisa sobre alguém. Então eu brinco assim que eu tenho conversa de elevador com a pessoa. Sabe conversa de elevador? Você entra no elevador e fala, oi, bom dia, bom dia. Tá quente hoje, né? É, tá quente. Ah, mas vai chover terça-feira. Ah, plim, chegou, você sabe. Acabou. Conversa. Você não pergunta mais nada porque você não quer ouvir. Só que eu não estou certa quando eu faço isso. Porque o que eu deveria fazer se é uma irmã na fé? Falar, irmã, eu não quero ouvir isso porque isso não está sendo edificante. Isso está maculando, manchando a imagem da outra pessoa. Isso não é bom para você, isso não é bom para mim. Só que muitas vezes é muito mais fácil só sair. Só ter a conversinha de elevador e não ter que exortar a pessoa. Só que a gente vai ver que a palavra edificante, ela também exorta. Ela se importa em cuidar do coração da outra pessoa. Se você veio a Cristo depois de uma idade mais madura, é provável que você se lembre de músicas que você ouvia antes de conhecer o Senhor. E aí o que acontece? Música tem um poder na nossa mente, né? De gravar. Aí você ouve, às vezes está passando na rua, principalmente nessa época assim, que toca muita música por aí. Você ouve só um pedacinho, você já sabe a letra inteira. E você fala, ai Senhor, eu queria não lembrar disso. Queria deletar isso da minha mente. Me ajuda, Senhor. Pode ser que você tenha sido uma mulher que tenha falado muito palavrão no passado. E o Senhor te tirou disso. Mas quando você dá uma topada no dedinho na quina do sofá, aquilo está lá dentro. E aí sai. Então você vê como às vezes nós somos suscetíveis a isso, a essas palavras torpes, essas palavras que não honram ao Senhor. E você vê como é bastante com a gente. E a gente precisa olhar para a gente e menos para o outro. Como nós somos, como eu sou suscetível ao pecado. Como eu falo coisas. Como eu preciso pedir perdão ao meu Senhor. Se a palavra torpe já fez parte do seu vocabulário, irmã, agora que você é nova criatura em Cristo, essa palavra não faz mais parte da sua vida. O Senhor já te livrou dela. O Senhor você tem condições de não falar mais isso. Por que a gente fala? Eu ouso dizer que muitas vezes a gente fala, não é com a intenção de edificar a outra pessoa. Muitas vezes a gente fala para contar coisa nossa. Para falar das nossas coisas, da nossa glória. Tirar vantagem de alguma situação. E muitas vezes a gente faz isso através da fofoca. Maledicência. Já mencionei aqui antes. E maledicência é igual piolho. Você já teve piolho na sua infância? Eu lembro. Agora, sabe o que é pior do que ter piolho? Cuidar de filho com piolho. É muito pior. É pior, porque só de falar já começa a me coçar inteira. E assim, piolho é um negócio que você vai passando, que você vai limpando, e você não sabe de onde veio, de onde que pegou, quantos dias mais você vai ter que lidar com aquilo. Se você pegou também, porque daí eu estou passando pente na cabeça dele, está coçando a minha cabeça e eu fico desesperada, né? E fico pensando, quem que vai olhar minha cabeça agora, né? Graças a Deus eu não peguei quando eles pegaram piolho. E tem outra coisa, olha só, piolho se camufla. Eu tenho uma filha com cabelo loiro, que cor que é o piolho dela?
Desgraça, praga, total. Né? Se cada não precisa. Se a outra pessoa não tem nada a ver com aquele problema da irmãzinha, não vá contar. Vá você resolver com ela. Talvez você não tenha nada a ver com aquilo e você está aí espalhando a notícia. Ore você. A fofoca muitas vezes é disseminada na intenção de nos fazer parecer melhores que a outra pessoa. Só que tem um problema, irmã. Talvez aquele pecado ali que ela cometeu, você nunca tenha cometido. Só que você faz muita coisa que ela também não faz. E aí? A gente não vê isso. A gente não nota o nosso pecado. A gente nota o pecado dos outros. Lá no famoso texto de Tito 2, que Paulo exorta as mulheres mais velhas a cuidarem, ensinarem as mulheres mais novas, tem uma coisa que ele fala assim, não sejam caluniadoras, maledicentes, mentirosas. Mulheres mais velhas são todas vocês aqui, tá? Não é porque você tem 19 anos que você não é mais velha, não. Você é mais velha para alguém. Você pode cuidar de alguém, você tem que ser não caluniadora, não mentirosa, não maledicente para outras. Se tem algo que machuca as pessoas dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, é fofoca. Isso causa divisões, causa fissuras, causa feridas, que às vezes são difíceis de serem fechadas. E assim, a palavra grega ali que Paulo usou para caluniadora, para maledicente, é o quê? Diabolos. Te lembra alguma coisa? Não seja diabolos. Te lembra o quê? Diabo, Satanás, o inimigo da nossa alma. Então, ao invés da gente, quando a gente mente, quando a gente é maledicente, ao invés da gente imitar o nosso pai da luz, a gente imita o nosso inimigo. Tá certo isso, irmã? Não, nós não somos filhas do diabo, nós somos filhas do Deus verdadeiro, do Deus de verdade, do Deus da paz. Quando a gente mente, quando a gente fala fofoca, faz fofoca, nós estamos imitando o nosso inimigo. Nós não somos filhas do diabo. Não imite a ele. E nós somos todas pecadoras. E a nossa reação diante do pecado de outra pessoa não deve ser de fofoca. Tem de ser de contrição, de conversar com a outra pessoa, de tentar exortá-la para que ela se achegue ao Pai da luz. Para que ela se volte para o Senhor em arrependimento. Isso precisa estar gravado no nosso coração. Não faça nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Então, quando a gente faz fofoca, a gente faz daqui, ó. A gente não considera o outro superior a nós. Filipenses 2:3 fala disso. A avaliação tem que ser primeiro nossa, para depois ser do outro. Vamos entrar lá no nosso versículo. Então a gente aprendeu o que é a palavra torpe, a palavra podre, a palavra maledicente, que não deve fazer parte do nosso vocabulário. O que a gente tem que falar? A palavra que é boa para edificação. A palavra que edifica, ela tem que levar em consideração a outra pessoa. Quem está me ouvindo? O que eu estou falando está edificando essa pessoa? Está colocando ela para baixo? Eu estou ouvindo essa pessoa antes de falar? Ou eu estou só falando? Estou dominando aqui? Será que eu tenho me colocado superior a ela? E tenho só falado? E tenho me exaltado, me orgulhado dos meus feitos sobre ela? E não tenho deixado ela falar? Exige humildade para falar. É uma luta constante, né? A gente baixar o nosso coração, o nosso balãozinho interno e ouvir a outra pessoa. Quer ver uma coisa difícil para mães? Ouvir uma outra mãe falar do sucesso e das qualidades do seu filho e você ficar quieta. É difícil. Porque daí qual é a nossa tendência? Ai, meu filho também. O meu filho também. E daí você, sei lá, andou com 10 meses também, tira nota boa na escola, o meu filho também. A gente tem dificuldade de ouvir, de se alegrar com o sucesso da outra pessoa. É muito rápido a gente já querer colocar o nosso sucesso na mesa também. Muito rápido. E assim, irmãs, não é errado, muitas vezes, a gente também querer compartilhar as nossas alegrias. Só que às vezes a gente faz isso sem nem contemplar, sem nem se alegrar com a outra pessoa que está nos ouvindo. Então, falar o que edifica tem que levar a pessoa que está ali nos ouvindo, que está ali do outro lado, com quem a gente está conversando. Falar o que edifica é suprimir o desejo de comentar sobre o último erro que a irmã cometeu. Por quê?
Porque eu já falei antes, ela cometeu uma coisa, mas você também comete tantas outras. Então, ao invés de falar sobre a irmã, vá falar com a irmã. Isso é um erro nosso constante. Mulher fala de outra mulher, mas ela não vai lá exortar aquela irmã que caiu, aquela irmã que escorregou. Gálatas 6:1 fala, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, não com fofoca. Fofoca não cura, não trata, não corrige. Ela traz divisão para a igreja. A gente precisa se lembrar de que se não fosse a graça de Deus nos segurando bem forte, a gente também escorregaria nos mesmos pecados da outra irmã. A gente também estaria afundando no lamaçal de pecados. E é porque o Senhor nos tirou de lá e nos colocou numa rocha firme que é Cristo Jesus, é que a gente não cai para sempre. Tá? Tem quem prefere não exortar o outro sobre o seu erro. Não, cada um. Deus vai cuidar do coração dela, não tem nada a ver com isso. Só que isso não te limita de falar sobre aquilo. Quer dizer, você não quer falar com a irmã, não quer exortar a irmã, não quer trazer a irmã de volta à santidade, mas você quer falar dela. Não combina. Não tá certo. Tá? Então, a gente precisa conversar, tentar trazer a pessoa de volta para o Senhor. A igreja é corpo, nós temos que ajudar uns aos outros. Nós temos obrigação de cuidar uns dos outros. Obrigação, irmãs. Isso é ser corpo. 1 Tessalonicenses 5:11 fala, consolai-vos, edificai-vos reciprocamente. Hebreus 3:13, exortai-vos mutuamente. E assim, consolar e exortar são maneiras de trazer edificação para a vida da outra pessoa, para quem nos ouve. É uma maneira da gente também treinar o nosso coração para produzir o que é santo. Ao invés de falar mal de alguém, exortar e trazer palavras alegres, de edificação, de louvor a Deus para a vida daquela pessoa. E é um treino que Deus nos capacita todos os dias, irmãs, porque Jesus já morreu por esse pecado também. Então não venha me dizer que você não consegue. Se você é do Senhor, você consegue. Porque o Senhor te capacita a isso. Quando ele morreu lá na cruz, ele morreu pelo pecado da fofoca. Ele morreu pelo pecado da maledicência. E o Santo Espírito te ajuda a edificar e a falar palavras que são boas para edificação. O que a gente precisa muitas vezes é morder a língua, fechar a matraca. É isso que a gente precisa fazer. É melhor entrar na vida sem a tua língua do que tendo-a ser lançada no inferno de fogo. Já viu esse versículo? Como ouvi uma vez de uma senhora, não tem na Bíblia, mas devia de ter. É melhor entrar na vida sem a tua língua do que tendo a ser lançada no inferno de fogo. Eu fiz uma paráfrase aqui de Mateus 18:9. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca fora. Se a tua língua está te fazendo tropeçar, minha irmã, fecha a boca. Não estou falando literalmente corta a língua fora, não. Fecha a boca. Ore ao Senhor. Peça que Ele te ajude. Falar o que edifica é um ato de fé e submissão a Deus. Porque a gente tem que fazer uma seleção cuidadosa das palavras e não dar lugar às paixões e desejos da nossa natureza pecaminosa. É elevar o meu pensar e o meu falar ao nível padrão do fruto do Espírito. Então, eu me alegro com quem se alegra. Eu sou pacífica, eu sou longânima, benigna, boa, fiel. Eu uso do domínio próprio para falar coisas. Isso tem que sair pela minha boca. A palavra que edifica, ela constrói e não destrói. Provérbios 14:1 fala assim, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com a própria mão a derruba. Com a própria língua, a gente pode dizer aqui também. A derruba. A insensata, o que ela faz? Ela só reclama do marido. É aquela mulher que fica fazendo piadinha na roda de amigas, debochando do marido, zombando dele para outras pessoas, que ele não acha nada, que se não sou eu nessa casa, que tudo eu, que ninguém sabe de nada, e fica fazendo piadinha com o marido. Os maridos têm dificuldade de encontrar as coisas na gaveta? Tem. Você tem dificuldade de fazer alguma coisa na sua casa? Eu aposto que você tem. E seu marido tem facilidade com aquilo. E aí?
Tem muita coisa que meu marido não faz em casa, mas tem muito mais que eu não faço e só ele que faz. E aí? Deus nos fez diferentes. Não fique zombando, desonrando seu marido, usando a sua boca para debochar dele na frente das pessoas. Ore por ele. Converse com ele. Se isso é uma coisa que tem te incomodado, não use a sua boca para ser a mulher insensata que derruba, destrói a sua casa. A palavra que edifica constrói e não destrói. Por quê? Porque a mulher insensata que destrói, ela reclama dia e noite dos filhos. Ela reclama do brinquedo, do chinelo, da toalha, da roupa que está ali, do tapetinho que ficou torto. Reclama de tudo. Escolha suas batalhas, minha irmã. Pare de ser chata. Pare de ser chata, escolha suas batalhas. E eu não estou falando para você que você tem que ser relaxada, largar tudo, mas pare de fazer picuinha nos mínimos detalhes. E usar um monte de palavras, sabe assim, a criança não aguenta nem chegar em casa, que sabe que a mãe já vai descarregar um monte de coisa em cima dela. Pare com isso. Ensine seus filhos. Ensine-os a cuidar das coisas, a te ajudar, mas não seja aquela mãe chata que destrói relacionamentos com a sua língua. E aí a gente fala o que às vezes? Tenho vontade de largar tudo. Não vou fazer mais nada nessa casa, não vou falar mais nada. Que apodreça. A gente tem essa vontade. Eu tenho. Só que eu me lembro que Deus não me larga. Deus não fala, vou largar também. Não vou falar mais nada. Deus não faz isso comigo. Deus me segura com a sua forte mão. E Ele é misericordioso e eu creio nisso, porque essa palavra fala que uma vez que eu sou dele, Ele nunca mais vai me soltar. E se eu sou filha desse Deus, eu tenho que espelhar esse Deus. E conversar e voltar a falar com os meus filhos. E voltar a exortá-los. E eu vou fazer isso todos os dias por muitos anos. Porque a minha mais nova tem 9. E eu vou fazer isso porque Deus faz isso comigo. E eu quero espelhar o meu Pai da luz, meu Pai Santo. Através do seu Santo Espírito, Deus cuida da gente e nos habilita a ter palavras que edificam e não destroem. Volta lá no versículo, Efésios 4:29. Não saia nenhuma palavra torpe da sua boca, saia palavra que seja boa para edificação, conforme a necessidade, transmitindo graça a quem te ouve. E aí, será que a gente é tardia ao falar? Será que a gente escolhe palavras que trazem consolo e graça? Vou pegar o filho que deixou roupa no chão. Meu filho, não deixe roupa no chão. Coloque no cesto. Então, ao invés de você ir lá pegar a roupa, o que a mãe faz? Pega a roupa e vai reclamando do quarto até a lavanderia. E põe no cesto. O menino nunca aprendeu a botar roupa no cesto. Ele vai lembrar do quê? Da mãe tagarelando do quarto, da sala, do banheiro, até a lavanderia. Deixa lá. Meu filho, vai lá, pegue sua roupa. Coloca no cesto. Menina, vai lá, tal coisa. Mas seja sábia, traga palavras graciosas. A gente não vai conseguir fazer isso todos os dias, não, irmãs. E aí a gente vai precisar usar a nossa boca para pedir perdão. Pedir perdão para Deus e pedir perdão para o filho, para o marido, para a irmã, para a mãe, para quem quer que seja que a gente tenha ofendido. Mas é um treino, lembra? É um treino de pensar o que a gente vai falar. O que eu vou falar, eu estou edificando, eu tenho falado com graça, tenho transmitido graça. Eu estou falando conforme a necessidade ou eu sou aquela mulher tagarela que ninguém aguenta ficar perto dela, que fala o dia inteiro sem parar? A gente precisa, sim, exortar aqueles que estão próximos de nós, aqueles a quem Deus colocou nas nossas mãos para cuidar, mas trazer exortação e graça. Não é só ir lá e martelar na cabeça da pessoa. Você está errada, você não tem que fazer isso, já te falei 1000 vezes, que não sei o quê. Porque pensa se Deus fizesse com a gente. Toda vez que eu falo para os meus filhos, de novo, eu penso, Deus deve estar olhando para mim e falando, Nathalie, de novo.
Então, trazer exortação é muito importante. Falar, não faça isso. Faça tal coisa. Trazer graça. Indicar, mostrar o que fez errado, mas indicar o caminho certo. Apontar para o Senhor, usando palavras graciosas. A gente fala para pregar Cristo. E a gente pode usar muito bem as nossas palavras para isso. A gente sabe que a gente tem que evitar as palavras rudes, grosseiras, sujas, mas a gente tem que ir além disso, usando a nossa boca como um meio de graça. Falando para os nossos filhos, olha, eu sei, você errou, você pecou, mamãe também peca, mamãe também erra, mas teve um que não pecou. Teve um que viveu a vida inteira por nós. Você trazer palavra de graça, trazer palavra de consolo, e não de desespero para aquele filho, para aquela amiga que fala, não tem fim. A gente fala, tem uma solução. O Senhor é a nossa solução. E a gente transmite, a nossa boca transmite graça, mas não é uma graça que vem de nós. É uma graça que foi dada a nós através de Cristo Jesus. E é para Ele que a gente aponta quando a gente exorta. Quando a gente ora com e por alguém. Quando a gente conforta alguém. Nós trazemos palavras graciosas apontando para o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, o primeiro passo necessário para que a gente transmita a graça através das nossas palavras é conhecer o doador da graça. É ter um relacionamento com o doador da graça, Jesus Cristo. A gente precisa conhecer a sua história. O que Ele fez por nós. O que Ele tem reservado para nós, prometido no nosso futuro. Qual é a nossa esperança de vida eterna. É santa, perfeita ao seu lado. Jesus é cheio de graça e de verdade. Colossenses 3,16 diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se a palavra de Deus habita em nossos corações, se a gente conhece de cor, que é de coração, então a gente pode usá-la com a nossa boca. Lembra, o que está no nosso coração sai pela nossa boca? Se a gente tem a palavra de Deus gravada, cultivada em nosso coração, tem muita probabilidade da gente usar da sabedoria bíblica quando a gente vai conversar com outras pessoas. Quando a gente vai exortar outras pessoas. E aí as nossas palavras não são vãs e sem esperança, como é aí do mundo. Quando a gente assiste esses programas de TV que falam, que dão conselhos, muitas vezes são palavras vãs, palavras sem esperança, porque estão colocando a esperança em coisas que são corroídas pela traça e pela ferrugem. Mas a gente não, nós conhecemos, nós temos a verdadeira palavra do Senhor conosco. O seu Santo Espírito habitando dentro de nós. E a gente precisa ler a Bíblia, porque sem ler a Bíblia a gente não conhece verdadeiramente a palavra. Se comprometêssemos a falar o que é necessário e falar palavras graciosas. Não seria, gente? Pensa só. O seu relacionamento que você teve hoje com as pessoas da sua casa, com outras pessoas, seria muito mais gracioso, diferente, mais feliz se nós nos comprometêssemos a usar palavras graciosas. Sabe quem usa bem as palavras? Satanás. Só que sabe quem usa melhor? Jesus Cristo. Satanás pode nos enredar, tentar nos enganar com as suas palavras mentirosas, mas o nosso Salvador tem as palavras de vida. É a Ele que a gente ouve, são as palavras dEle que a gente reproduz, é o padrão dEle que a gente segue. Sejam imitadores de Deus como filhos amados, está lá? Efésios 5:1, na continuação do seu texto. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. É a Ele que a gente segue, é a Ele que a gente imita, sendo aroma agradável a Deus. Irmãs, não é fácil falar de modo gracioso e edificante, não. Não é. Não é. E é uma luta todos os dias. E a gente vai lutar na força do Senhor todos os dias, até que Ele volte, ou até que a gente vá se encontrar com Ele primeiro. Mas Ele nos capacita a isso. Ele nos capacita a lutar e a usar as palavras que são agradáveis a Ele e que edificam as pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente deve pedir que o Senhor nos ajude.
Como o salmista orou no Salmo 141, 3, desculpa, ele fala assim: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia as portas dos meus lábios. Põe guarda, Senhor, me ajuda, porque eu sozinha tenho dificuldade. Salmo 19, 14 fala assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos orar essas coisas, irmãs. Que isso seja um compromisso nosso, uma oração nossa diária. Senhor, põe guarda a minha boca. Se você tem sofrido sendo alvo de fofoca, não reproduza isso. Peça ao Senhor, vá conversar com aquela irmã que você sabe que tem falado de você. Se você tem tido a língua solta, peça ao Senhor que te ajude. Peça a alguma irmã que caminhe com você, que ela te ajude. E peça ao Senhor, que é santo, que cuide de você. Vamos orar. Senhor, como é difícil dominarmos a nossa língua. Por isso nós nos voltamos para Ti. Só o Senhor pode nos ajudar com isso. Só o Senhor pode colocar guarda na porta dos nossos lábios e nos ajudar a sermos mulheres que falam coisas graciosas, coisas que edificam, palavras que abençoam outras pessoas e não destroem relacionamentos. Ajuda-nos, Deus. Não nos deixe. E nós sabemos que pela sua palavra o Senhor segura, o Senhor mantém, o Senhor consola, conforta e exorta através do teu Santo Espírito a todos aqueles a quem o Senhor chamou para ti e foi salvo por Cristo Jesus. Então, nós temos essa certeza em Cristo Jesus, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Misericórdia das minhas irmãs, ó Pai, que passam por tantas dificuldades em relação à fofoca. Mude corações, ó Pai. Quebrante aquelas que não têm imitado o Pai da luz, mas têm imitado o inimigo. Ajuda-nos diariamente com isso, com os nossos filhos, exortando-os, mas também trazendo palavras graciosas, sendo amáveis, misericordiosas com nossos maridos e não fofoqueiras. Ajuda-nos, Pai, porque isso é um pecado tão recorrente na vida da mulher, mas pela graça de Cristo Jesus, nós sabemos que Ele já venceu esse pecado por nós. Por isso nós confiamos que podemos ser totalmente libertas. Obrigado por todas essas irmãs aqui, que o Senhor as abençoe, que elas continuem crescendo em fé até chegarem à estatura de Cristo Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém.